Vamos lá, tem gente falando aqui no TikTok. Mas parece ser bom trabalhar no Corel. THS Design oficial. Qualquer dia quero aprender o CorelDRAW para mim entrar na gráfica. Só sei fazer no Photoshop cartaz. Olha só, se você já sabe fazer no Photoshop, o princípio de criar uma arte, ela é o mesmo. Então, se você já sabe fazer lá no Photoshop, o princípio de criar uma arte, ela é o mesminho para os outros programas, entendeu? Então, o princípio é o mesmo. O que você precisa, você já tem. Se você já cria, você já tem a ideia, você já fala assim, eu preciso criar uma arte desse sentido. Então, você já tem a inspiração. Então, quando você já tem essa inspiração, você precisa apenas aprender as ferramentas. E as ferramentas, elas são semelhantes. Então, lá no Photoshop, você vai ter uma setinha, que é essa setinha aqui, ó, que é a ferramenta de seleção, que é para clicar e sair arrastando os objetos. Então, lá você vai ter também. Então, a mesma coisa, algumas outras ferramentas, como, por exemplo, a ferramenta de zoom, aqui tem também, a ferramenta de recorte tem aqui também. Então, você vai ter praticamente todas as ferramentas lá. Você vai ter apenas que decorar onde que elas estão. Então, aqui, por exemplo, de texto, lá também tem de texto. Então, aqui você vai pegar a ferramenta de texto, vai clicar e vai começar a digitar o seu texto da mesma maneira. Então, o princípio é o mesmo. Então, o que muda, às vezes, é só a colocação dos objetos nos lugares onde eles estão. Então, decorar isso aí vai ser bem fácil, né, se você entrar mesmo de cabeça e acompanhar as nossas lives. Então, não deixe de acompanhar as nossas lives, que aí você vai se familiarizando ainda mais com o programa e vai cada vez mais adquirindo conhecimento aqui. Porque aqui vamos dar algumas dicas, né, igual essas que você acabou de ver aqui. Que foi como, por exemplo, criar essa arte aqui do culto de jovens, você viu algumas técnicas, né? Como, por exemplo, como foi para criar, né, esse fundo preto em cima de uma fotografia. Então, nós usamos 3 elementos. Então, você viu que isso aí é uma pequena manipulação, né? Vamos dizer assim, né? Que é um truque para deixar dessa forma. Existem outras possibilidades de serem feitas? Existem, mas essa é uma possibilidade que foi feita aqui no CorelDRAW. Lá no Photoshop, talvez você faria com maior facilidade ou não, né, dependendo do seu conhecimento. Então, aqui eu tenho essa facilidade. Então, eu venho para cá, crio aqui, faço aqui. Eu sei que tem muitas outras artes que vão precisar serem feitas lá no Photoshop, igual, por exemplo, se eu precisar fazer um recorte de imagem, por exemplo, pegar essa menina aqui e trazê-la para frente sem a imagem do fundo, aí eu precisaria realmente fazer lá no Photoshop. Então, é possível aqui? É possível. Vou te mostrar, né, para você ver aí como é possível fazer, né, com essa foto aqui. Eu vou te mostrar. É possível, sim. Por exemplo, temos a foto. Só que não fica exatamente, não fica bem legal. Então, aqui tem várias possibilidades de fazer. Eu posso usar a caneta, né, uma pen tool, e sair circulando, ou eu posso também usar a ferramenta de forma. A ferramenta de forma ia ser interessante também, mas deixa eu transformar aqui em bitmap, porque como eu coloquei ela dentro do quadrado, ela não está em bitmap. Ou bitmap, né, como você preferir. Então vamos lá. Usando, por exemplo, a ferramenta de forma, eu posso pegar aqui, ó, já recortar e trazer para cá, certo? Aí aqui eu começo a criar pontos com a ferramenta de forma. Então, por exemplo, eu começo aqui, ó, criar um ponto, aí eu vou ajustando. Ó. Só que existe um pequeno problema nessa situação aqui. Eu vou criar aqui um pouquinho para você verificar e ver qual é o problema que existe aqui. Criar só até aqui para você verificar. Olha só. Você olhando assim, ficou bem legal, ficou maravilhoso. Você não consegue visualizar que, né,
aqui nessa parte, por exemplo, quando você aproxima, olha só, tem um pequeno defeito, entendeu? Lá no Photoshop você consegue aparar bem melhor, mas aqui é possível. Então, por exemplo, uma arte igual essa aqui, dependendo do uso que você for fazer, você não consegue, não vai ser problema ficar dessa forma. Mas aí, por exemplo, quando você chegar aqui na parte do cabelo, aí já vai complicar um pouquinho mais. Lá no Photoshop você consegue dar uma melhorada e fazer com que esse cabelo aqui, você dê uma suavizada e ele recorta. Então, ele vai recortar, ele vai conseguir retirar de uma maneira bem mais fácil. Aqui não, aqui vai ficar, né, mais difícil, mas é possível. Então, essas são as possibilidades de serem feitas tanto aqui como lá, mas não não muda muito o conceito, né? Então, se você tem o conceito, né, se você já tem as ideias, o projeto, sabe como fazer, se você entrar para dentro do CorelDRAW, você também vai desenvolver bem todos os projetos que você colocar para fazer, certo?